Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São Bento, São Mauro, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, ao contrário do que muitos de vocês estarão pensando, hoje nós não teremos uma terceira aula sobre aquele tema Aprendendo a Aprender. Eu não tenho mais nada que seja de interesse geral para dizer a respeito desse assunto, porque eu era daquele livro que eu estava lendo a esse respeito, que eu dei 2 aulas para vocês, e da minha parte eu já encerrei. Então, como eu tinha essa aula marcada hoje, eu li recentemente um artigo muito interessante de um padre que um amigo de Brasília me recomendou há muitos anos. Naquele tempo ele me recomendava os sermões gravados desse padre. Eu sei muito mal inglês, eu não sei bem como se pronuncia. Ripperger, como é que é? Ripperger? É assim que se pronuncia, André? Você não conhece o padre? Ele é um padre que foi da Fraternidade São Pedro. Me parece que hoje ele é um padre diocesano. Parece que na São Pedro ele teve alguns problemas, isso me contaram, foi só coisas que eu ouvi dizer. Ele teve alguns problemas porque a posição dele quanto ao rito de Paulo VI era, digamos assim, mais radical do que parecia conveniente à Fraternidade São Pedro. Ele é uma pessoa de uma enorme capacidade, é psicólogo de formação. Aliás, tem um livro excelente sobre psicologia, em que ele conjuga conhecimentos da psicologia moderna com uma psicologia tomista. Um livro muito interessante, um livro imenso, de, acredito que mais de 1000 páginas pelo volume. E ele tem muitas coisas publicadas. E uma coisa que ele tem publicado é um artigo já antigo, que foi publicado em 2 partes, sobre a espiritualidade da missa. Isso que hoje em dia, né, a espiritualidade da missa, simplesmente, mas que hoje em dia se chama do rito tridentino, ou da forma extraordinária, ou do usus antiquor, ou da missa gregoriana. Então ele tem um trabalho em que ele analisa isso. E me pareceu que era uma coisa interessante para nós. Quem conhece muito bem o padre Ripperger é o Schlittler, né? Você já leu muitas coisas dele, não é, Schlittler? Só a parte de psicologia. Só a parte de psicologia. Esse livro aí você leu todo? Não, eu li uma boa parte, um terço, que já é bastante naquele livro, né? Então, hoje eu vou tratar disso com vocês, da espiritualidade da liturgia. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é uma espiritualidade. Porque pode parecer que falar em espiritualidade disso ou espiritualidade daquilo pode parecer um pouco estranho, porque a doutrina da igreja é una. Então pareceria que há pouco cabimento em falar numa espiritualidade jesuíta, ou numa espiritualidade dominicana, ou numa espiritualidade franciscana, ou numa espiritualidade litúrgica. Por quê? Porque se todo mundo é ortodoxo, se todo mundo crê e professa tudo aquilo que a igreja ensina, todo mundo acredita nos mesmos valores. Mas embora a doutrina da igreja seja una, ela é, porém, de uma imensa riqueza. Ela é, por assim dizer, grande demais. A doutrina da igreja é o reflexo humano possível da infinitude de Deus. Deus reúne no ser dele toda a verdade e tudo aquilo, São Tomás de Aquino diz isso, que tudo aquilo que na criatura é vário, conforme sobe, nas criaturas mais altas é mais uno, e em Deus tudo é um. Em Deus, justiça e misericórdia são uma coisa só. Mas justamente, porque Deus é infinito, a verdade dele não cabe, a única palavra em que cabe toda a verdade de Deus é o Verbo eterno, o Verbo Filho de Deus. Mas a esse nós não temos acesso direto.
Então nós temos essa explicitação do verbo que é a doutrina da igreja e que é então muito ampla, tem muitas verdades e por isso é que se pode falar em várias espiritualidades, porque um santo, às vezes até uma nação, um grupo de pessoas. Por exemplo, eu li um artigo sobre associações de fiéis, justamente quando eu estava estudando, para a gente poder fazer o nosso estatuto, que dizia que uma das finalidades de uma associação de fiéis é a conservação de uma herança espiritual. Nós que fomos alunos do Lando, nós temos uma espécie de, entre aspas, muito pequenininho, mas uma espiritualidade própria, dentro da mais absoluta ortodoxia, mas há um certo modo de encarar a doutrina que, digamos, nos é um pouco próprio. Por exemplo, a grande predominância que nós damos à questão da verdade. A absoluta questão que nós fazemos de ressaltar a verdade de que fé e razão são absolutamente compatíveis. Uma combatividade, uma espiritualidade que não vai querer tocar só naquilo em que se concorda, mas que vai querer tratar daquelas coisas em que se discorda. Tudo isso, digamos, nos é próprio. Mas fora esse nosso caso, que é muito pequenininho, a gente pode falar, por exemplo, numa espiritualidade franciscana por contraste, não por oposição, mas por contraste com uma espiritualidade dominicana. São Francisco e São Domingos acreditavam nas mesmas verdades. Só que São Francisco vai centrar toda a prática do catolicismo dele na questão da pobreza. Digamos que a pobreza vai ser mais ou menos a premissa de que ele vai deduzir todos os comportamentos, as regras, os modelos que ele vai usar na constituição da ordem dele, a pobreza vai ter um papel absolutamente fundamental. Os dominicanos também são pobres. O São Domingos era muito pobre, praticava uma grande pobreza, mas não vai ser esse o foco da ordem dele. O lema da congregação, da ordem dominicana é Veritas. Eles estão centrados, a espiritualidade deles está centrada na busca da verdade, na pregação da verdade. Não quer dizer que São Francisco não tivesse interessado na verdade, é claro que ele estava. Mas é como se um mesmo conjunto pudesse ser puxado por pontos diferentes. E é por isso que nós temos várias espiritualidades. São Bento, por exemplo, vai fundamentar toda a espiritualidade dele na humildade. Tanto na ação, né, de São Bento, eu estava comentando hoje em casa, a gente pode dizer como Nosso Senhor, ele começou a fazer e a ensinar. Primeiro São Bento ele fez, ele teve uma atitude de grande humildade. Ele que era um menino de uma família bem posta na vida, uma família importante, uma família que tinha parentes importantes em Roma e que mandou o garoto estudar em Roma para depois assumir o papel dele na sociedade, um garoto de uma família importante. E claro que havia em Roma muitos rapazes que praticavam a virtude. Não é porque se estava em Roma que todo mundo era corrupto. Havia uma grande corrupção. Mas São Bento vai ser profundamente humilde. Ele vai dizer, para mim não dá. Se eu ficar, eu me perco. Eu não resisto nesse ambiente aqui. Ele vai ter uma atitude de grande humildade. Depois décadas depois, quando ele vai escrever a regra, ele vai procurar fazer toda a regra dele fundamentada na humildade. Vai escrever dentro da regra os 12 graus de humildade,
que depois São Bernardo vai comentar e que muitos autores vão comentar. Mas isso, então, a espiritualidade, se nós perguntarmos qual é a espiritualidade beneditina, a gente pode dizer, a espiritualidade beneditina é a espiritualidade da humildade como meio para a paz como finalidade. Paz é o lema da ordem beneditina. Veritas é o lema da ordem dominicana. Quer dizer que São Domingos não tinha interesse na paz e São Bento não tinha interesse na verdade? Absolutamente. Mas são modos de encarar. É uma coisa muito rica. É grande demais a verdade católica. Então, cada santo, às vezes uma nação, às vezes um grupo pequeno, pode ter legitimamente uma espiritualidade própria. Nenhuma espiritualidade que seja correta, jamais ela vai ser contrária à outra. Todas elas são complementares. E quanto aos fiéis, eles podem escolher aquelas que lhes seja mais conforme, aquela que eles, digamos, se deem melhor com ela. Por exemplo, eu gosto muito de muitos santos carmelitas, gosto enormemente. A espiritualidade carmelita é uma espiritualidade, se chama de espiritualidade esponsalícia. O foco que os santos carmelitas dão é a da alma como esposa de Deus. E eles procuram essa união da alma com Deus. Se a gente vai ler, por exemplo, São João da Cruz, os textos dele são sempre nesse sentido. Santa Teresa de Jesus, a mesma coisa, é o que se chama de uma espiritualidade esponsalícia. A espiritualidade jesuíta é outra completamente. Claro que Santo Inácio de Loyola conhecia o Cântico dos Cânticos e sabia que uma das imagens da relação da alma com Deus é a relação de desponsório. Claro que Santo Inácio sabia disso. Só que a estrutura que ele deu para a ordem dele, para a congregação dele, e mesmo a estrutura que ele dá para os exercícios espirituais, é uma estrutura de relação feudal. É uma estrutura de Deus como Senhor. Nos exercícios, Deus não aparece como esposo da alma. É claro que é o mesmo Deus. É claro que tudo é católico. É claro que você pode falar de um jeito ou de outro. Mas Santo Inácio, que era soldado e que tinha uma relação feudal forte com os superiores dele, é assim que ele encara a espiritualidade. A espiritualidade dele é uma espiritualidade de relação feudal, é uma espiritualidade de pugnacidade. Ele vai falar das duas bandeiras. As duas bandeiras são 2 batalhões, 2 exércitos. É assim que ele encara a vida espiritual. Então, pessoas diferentes, para falar de novo do professor, que eu já falei dele hoje, para ele, a espiritualidade de Santo Inácio era muito mais afim com a alma dele do que a espiritualidade carmelitana, embora ele fosse terceiro carmelita. Mas eu me lembro até muito que ele não gostava dos livros de São João da Cruz. Ele não gostava de ler os livros de São João da Cruz. Ele os achava desagradáveis, perturbadores. Ele não gostava dos livros de São João da Cruz. É um direito que todo mundo tem. É claro que todo mundo tem que saber que São João da Cruz é santo e que tudo que ele escreve é ortodoxo, porque foi aprovado pela igreja. Mas gostar, ninguém é obrigado. Porque, justamente, nós temos feitios de almas diferentes. A gente às vezes tem algum santo que a gente admira muito, mas a gente não se dá com os escritos dele. Isso é inteiramente normal e é inteiramente legítimo. Ficou claro, Raquel, o que é uma espiritualidade? Ficou ou ficou difícil? Hein, Raquel, me diga. Ficou difícil? Não ficou difícil, ótimo. Então tá bom. Bom, a liturgia, ela é o principal canal pelo qual
A igreja ensina a massa dos seus fiéis, ensina o todo, ensina a todo mundo. Claro que há pessoas na igreja que aprendem mais por outro canal do que pela liturgia. Pessoas que estudam, pessoas que se dedicam aos estudos, congregações, ordens religiosas dedicadas ao estudo, leigos que se dedicam a estudar a doutrina católica. Mas onde é que a igreja fala com todos os seus fiéis? Na liturgia, na missa e na distribuição dos sacramentos. A imensa maioria dos católicos só escuta a voz da igreja nesses momentos. A imensa maioria dos católicos não se dedica ao estudo da doutrina. A imensa maioria dos católicos julga ser suficientemente bom católico por ir à missa ao domingo, escutar o que o padre tem a dizer e ter feito a sua primeira comunhão, a sua crisma, e etc. Não é? Então a liturgia, não é essa a principal função da liturgia. E esse foi um dos problemas do liturgicismo. Considerar que a função primordial da liturgia era a instrução dos fiéis. Passar a ver a liturgia como algo voltado para o povo. Não é. A principal função da liturgia é o culto de Deus. Mas ela é, não obstante, um canal privilegiado. O padre Ripperger dá esse exemplo. Pio XI, por exemplo, quando ele institui a festa de Cristo Rei, ele institui para ensinar uma verdade que estava sendo negada. A festa de Cristo Rei vai passar a existir para que se ensine aos fiéis que o poder não emana do povo e em seu nome é exercido, que todo o poder vem de Deus. Então, Pio XI vai achar bom instituir no último domingo de outubro a festa de Cristo Rei, para que através das orações, através dos sermões que os padres vão fazer nesse dia, o povo compreenda melhor essa verdade que vinha sendo negada pela democracia liberal. Então, a liturgia, ela foi uma coisa que se desenvolveu muito devagar. Até o século IV, a liturgia, quer dizer, esse conjunto de cerimônias que acompanham os sacramentos, acho que depois eu tenho um slide sobre isso, era uma coisa muito reduzida, claro, porque eles estavam ali. A primeira liturgia era praticamente uma repetição, a liturgia da missa, do que Nosso Senhor fez da última ceia. Eles iam repetindo aquilo para obedecer o que Nosso Senhor tinha dito, os 3 pontos fundamentais, que é o isto é meu corpo, quando Nosso Senhor apresenta, né? E tem esse caráter de ofertório, a própria consagração e depois a comunhão. Isso, digamos, é a essência da missa. Ofertório, consagração, comunhão é a essência da missa. Nos primeiros tempos, até Constantino, até 313, com a liberação do cristianismo, depois Teodorico, que ano que é que fica a religião do Estado, André? 385. Até essa época, claro, a liturgia era reduzida ao mínimo. Depois, a liturgia vai se desenvolvendo. Vão sendo acrescentadas cerimônias, vão sendo acrescentadas orações. Para quê? É isso que é muito importante para a gente entender a liturgia. Para que se manifestassem melhor as verdades referentes àquilo que acontecia. E também, à medida que o dogma vai ficando mais explícito, e você sabe, Estela, por que o dogma vai ficando mais explícito? O que é que vai fazendo o dogma ficar explícito? Para combater as heresias, exatamente, Estela. O dogma sempre vai ser explicitado porque alguém o nega. Porque os católicos acreditam pacificamente no que eles acreditam. Mas quando alguém diz, não é,
Aí a autoridade eclesiástica vai ter que dizer, peraí, é sim, olha, é sim por causa disso, e já se acreditava em tal ocasião, a prova é essa e essa. Conforme o dogma vai sendo atacado, ele vai sendo explicitado. Muitas vezes essa explicitação do dogma vai acabar influenciando a liturgia. Por exemplo, nós temos na liturgia o credo, que diz Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por que nós temos na liturgia esse credo que parece que está brigando com alguém? É Deus igual ao Pai, sim, Senhor. Justamente por causa da heresia. As heresias é que fizeram a formulação desse credo tão explícito, e para que todos os cristãos tivessem bem claro que o Filho é igual ao Pai, e não menor do que o Pai, e não a primeira das criaturas, tudo aquilo que queriam os arianos, o credo vai ser incorporado na missa. Então a liturgia vai mudando a partir do século IV, a partir do momento em que a liberdade, em primeiro lugar, para a explicitação das verdades, em primeiro lugar, das verdades envolvidas naquele sacramento. Agora eu estou falando do sacramento da Eucaristia. Raquel, você me pega um pouco d'água, filha, por favor? Está chegando? Mas com os outros sacramentos é a mesma coisa. Os ritos do batismo vão sendo acrescentados para que se tornem mais claras as verdades a respeito do batismo. Os ritos da crisma, a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, as verdades que têm a ver com aquele sacramento. Toda a liturgia se desenvolve em volta dos sacramentos. Em segundo lugar, outras verdades do dogma que por qualquer razão precisem ser mais explicitadas, como são os exemplos que eu dei da introdução do credo de Nicéia na missa e, por exemplo, da introdução da festa de Cristo Rei na liturgia já no século XX. Então, com São Leão Magno, com São Gregório Magno, com São Pio V, com São Pio X, sempre a liturgia, e ao longo de toda a história, sempre muito devagar, sem que tivesse havido jamais qualquer ruptura. Quem insiste muito sobre isso é o Papa Bento XVI, no Espírito da Liturgia, esse livro que ele tem sobre liturgia, que foi lançado recentemente no Brasil, que o desenvolvimento da liturgia é um desenvolvimento orgânico. Quer dizer o que orgânico, Raquel? Que é que nem de uma coisa viva, uma planta. Você olha para a planta todo dia, você a vê crescendo? Não, você não vê crescendo. Ela vai crescendo, mas ela vai crescendo num ritmo tão lento. E tudo aquilo que ela faz de novo é tão afim com aquilo que já existia, que a planta, embora cresça sempre, parece sempre a mesma. E é sempre a mesma. Porque tudo que há de novo é apenas um desenvolvimento daquilo que já estava ali, daquilo que já existia. Então, é novo, mas é o mesmo. Uma liturgia que diminui a expressão do dogma é inadequada. Então, uma liturgia, como aconteceu com a reforma feita pelo Bonin e promovida pelo Papa Paulo VI. Essa liturgia, ela diminui a percepção do dogma da presença real.
É a crítica que fazem, uma das críticas que fazem os cardeais Ottaviano e Dati. Ela diminui a percepção do sacerdócio ministerial, de que o padre é realmente não apenas um presidente de assembleia, mas alguém que tem uma função insubstituível de sacerdote, ou seja, daquele que efetivamente oferece o sacrifício. Então, uma liturgia que diminui a expressão do dogma é uma liturgia que não está cumprindo a sua função. Ficou claro até aqui? Sim? Os ritos litúrgicos, então agora nós vamos juntar as duas pontas do que nós estamos falando. Nós falamos um pouco de espiritualidade, o que é uma espiritualidade, o que é esse recorte no conjunto imenso das verdades da igreja, e nós falamos um pouco do que é a liturgia. E agora nós vamos juntar as duas coisas, dizendo que os ritos litúrgicos têm uma espiritualidade que lhes é própria. Os ritos litúrgicos, evidentemente, seria impossível, eles não vão falar de todas as verdades da igreja, de todas as verdades da religião. Mas eles vão expressar principalmente algumas verdades. Em alguns ritos, algumas verdades são mais evidentes. Em outros ritos, outras verdades são mais evidentes. Como eu tinha falado, às vezes até o modo de ser, o caráter dos povos vai influenciar na questão dos ritos. Então, como nós já tínhamos visto, os ritos litúrgicos são cerimônias que se desenvolveram ao longo dos séculos, muito lentamente, para explicitar a doutrina sacramental e para cercar de dignidade a sua administração. O sacramento da Eucaristia é uma coisa muito alta, muito elevada. Nada mais natural que ao longo dos séculos, além da questão da explicitação do dogma, se fossem acrescentando cerimônias para que não se chegasse a esse ápice de uma maneira abrupta, mas que esse momento da consagração em que Deus se faz real e verdadeiramente presente, que Nosso Senhor está ali com o seu corpo, sangue, alma e divindade, que este momento fosse preparado adequadamente. Nosso Senhor mesmo teve esse cuidado. Antes, se a gente reparar na cerimônia da primeira missa, Nosso Senhor primeiro acabou o rito judaico. E diz o texto, ele desceu da mesa. E aí ele vai começar o novo rito, que ele começa com o quê? Com uma espécie de rito penitencial. Nosso Senhor vai lavá-los. Para eles serem lavados, eles têm que reconhecer que eles estão sujos. E Nosso Senhor vai Ele mesmo limpá-los, desde que eles queiram. É um dos sentidos da conversa com São Pedro. São Pedro disse, não vai permitir que ele o limpe. Ele disse, se você não permitir que eu te limpe, você não tem parte comigo. É com todos nós. Não é a nossa limpeza que nós somos capazes de fazer que vai nos permitir ter parte com o nosso Senhor. É só a aplicação do sangue de Cristo ao nosso pecado reconhecido que vai nos permitir ter parte com Ele. Então, o nosso Senhor também, Ele faz ritos, Ele prepara a consagração. E isso então vai se desenvolver para cercar não só o sacramento da Eucaristia, mas todos os outros sacramentos, o batismo, o matrimônio, até a extrema-unção.
que é o sacramento da urgência, né? Mas todos os sacramentos vão sendo cercados de ritos que servem para quê? Para manifestar a santidade e a dignidade do rito. Os ritos litúrgicos, eles são, todos eles, embora haja ritos particulares, a gente tem o rito melquita, havia o rito bracarense, havia um rito visigótico, mas acho que esse já foi abandonado há muito tempo. Mas os ritos, todos eles, os ritos litúrgicos, sobretudo os ritos da missa, eles gozam de uma certa universalidade. Eles não são, é diferente. Se a gente vai pensar numa espiritualidade litúrgica, é diferente de uma espiritualidade beneditina, de uma espiritualidade carmelitana, de uma espiritualidade dominicana, em que aí cada um toma aquilo que quer, de acordo com o seu gosto, de acordo com as suas preferências, de acordo com as circunstâncias da vida, de acordo com 1000 coisas. A espiritualidade litúrgica, ela é uma espiritualidade universal. Então, em primeiro lugar, o que a missa é? A missa é a renovação, não no sentido de fazer de novo, mas no sentido de presentificação do sacrifício do Calvário. E todos os ritos da missa se desenvolveram em relação com essa verdade fundamental. Então, os ritos litúrgicos, eles têm que expressar essa verdade fundamental e outras verdades que sejam também de caráter universal. Não podem ser verdades que sejam próprias de um certo aspecto, de um certo grupo, de uma certa linha de consideração. A espiritualidade de São Bento, por exemplo, é uma espiritualidade, claro, a gente pode adaptá-la. Nós mesmos estamos procurando adaptá-la para uma vida de trabalho em colégios. Mas a espiritualidade beneditina é uma espiritualidade monástica. Sobretudo, ela é uma espiritualidade monástica. Quando a gente adapta para um outro tipo de vida, há uma boa parte da regra que a gente deixa de lado, fica em stand-by, porque aquilo não vai ser feito, porque a espiritualidade dele é uma espiritualidade monástica. Como a espiritualidade de São Domingos é uma espiritualidade de pregador. Ela exige um nível de estudo que não é própria de um pai de família. Esse tipo de coisa não pode acontecer na missa. A espiritualidade da missa tem que ser uma espiritualidade universal. As verdades da espiritualidade litúrgica têm que ser aquelas verdades que são para todos os católicos. Embora não seja, digamos, impossível que diversos ritos da missa tenham alguma diferença. As grandes diferenças hoje são do rito romano e o chamado rito oriental, ou o rito de São João Crisóstomo. O rito de São João Crisóstomo, ele vai apresentar algumas características que são próprias dos orientais. Uma, por exemplo, maior expressividade de sentimento. O rito de São João Crisóstomo é um rito muito, não sei como dizer, muito cálido. Ele é muito, os sentimentos são muito expressados, porque os orientais são assim. Eles são mais loquazes, mais verbosos, falam mais. É um rito com muita... As orações são orações longas, mas não é só que elas são longas. Elas são muito expressivas. Falam muito... como assim? Como se fosse para tocar os sentimentos. Não sei se vocês já tiveram a ocasião de assistir
as missas melquitas, eu assisti, uma boa parte da minha vida, assisti missas melquitas, muitos anos assisti missas melquitas. E justamente eu ia num horário em que ela era melquita, porque eles tinham também em árabe, se não me engano, mas eu ia no horário em que ela era em português. Então eu conheço muito bem as orações, sabia todas as orações de cor. E elas são orações muito assim, muito tocantes. O padre Ripperger acha que os ritos orientais acentuam mais os aspectos misteriosos da vida espiritual. É verdade que eles conservaram uma coisa que desapareceu para nós, que eu li recentemente, que o último a proibir foi São Pio X, que é a consagração acontecer fora dos olhos dos fiéis. No rito oriental, eles têm aquela... Como se chama aquela parte que separa, padre? Iconostase, né? Iconostase. Eles têm ali a iconostase, que é onde nós temos a mesa da comunhão, eles têm uma parede. Uma parede que vai ter sempre um ícone de Nossa Senhora do lado esquerdo, um ícone de Nosso Senhor. É isso, né? Nossa Senhora do lado esquerdo e Nosso Senhor do lado direito, né? Acho que é isso. Tem sempre esses dois ícones. Normalmente tem aqui em cima os ícones dos apóstolos. Tem muitos pendentes com lâmpadas. E as portas têm cortinas. E na hora o rito tem um momento em que seria o diácono, né? Mas hoje em dia, quando é raro ter diácono, o padre ele fala assim: as portas, as coisas santas aos santos. Isso corresponde àquele momento em que lá antigamente, mesmo no rito romano, acabava a missa dos catecúmenos, e aí quem não era batizado tinha que sair. Aqui o que ele está dizendo? Vigiem as portas. Se alguém não é santo, quer dizer, se alguém não está batizado, não pode estar aqui dentro. E nesse momento se fecham as cortinas e a consagração vai ocorrer só o padre vendo o que está acontecendo. Os fiéis estão diante de uma cortina fechada. Então, de fato, há, digamos assim, mais mistério. Não é? Eu não sei se é só por isso, ou eu estou aqui simplesmente reproduzindo a opinião do padre Ripperger, que ele acha que é isso, que eles enfatizam mais os aspectos misteriosos da vida espiritual e também dão uma grande importância ao papel dos ícones na promoção da devoção. Que é uma coisa que o rito romano, enfim, o Ocidente, nós veneramos as imagens, há algumas imagens que são para nós muito importantes, mas nós não temos propriamente uma espiritualidade das imagens, como eles têm uma espiritualidade dos ícones. Nós não atribuímos às imagens um papel assim, muito especial, muito fundamental. Não, nós defendemos que deve haver imagens, que as imagens ajudam a piedade, mas o Ocidente não desenvolveu uma espiritualidade sobre isso, enquanto que o Oriente sim desenvolveu uma espiritualidade a partir dos ícones. Bom, o rito mais universal, evidentemente, tem que ser o rito da mãe de todas as igrejas. Então, o rito romano, ele é o rito mais universal de todos. E por isso ele vai conter uma espiritualidade. As lições espirituais do rito romano são para todos os tempos, para todos os lugares, porque vai ser uma espiritualidade fundamentada nas verdades que a religião católica tem mais fundamentais. Os aspectos espirituais que são salientados na liturgia romana são aqueles que são mais fundamentais para toda a vida espiritual sadia. E vocês vão ver que eu vou inteiramente me basear no padre Ripperger. Ele vai dizer que claro que não é só isso,
ele vai pegar 4 pontos que ele diz que são muito salientes na liturgia tradicional, e ele vai comentar como esses pontos aparecem na missa. Por que ele pode dizer que há uma espiritualidade litúrgica com esses pontos? Ele diz que haveria outros, mas que esses 4 são os fundamentais, e que ele considera muito importante e muito interessante falar desses 4, porque eles seriam, segundo ele, os 4 pilares da vida espiritual de todas as pessoas. Todas as pessoas, para terem uma vida espiritual sadia, precisam ter esses 4 pontos, que segundo ele são muito postos em relevo pela liturgia católica, pela liturgia da missa. Então, o primeiro ponto que ele vai ressaltar é a consciência do pecado. Isso é importante para a vida espiritual, isso é absolutamente fundamental. Se vocês se lembrarem, São Luís de Montfort, no tratado, a primeira coisa que ele faz, quando ele quer que a pessoa vai fazer a preparação dela para a consagração, ele vai reservar para isso um mês, e ele vai dar 14 dias para o conhecimento de si mesmo, depois 6 dias para o conhecimento, 14 dias para o desapego do mundo, 6 dias para o conhecimento de si mesmo, 6 dias para o conhecimento de Nosso Senhor, 6 dias para o conhecimento de Nossa Senhora. Então, em primeiro lugar, ele, para usar uma expressão que está, se não me engano, em Dom Bosco, ele faz a pedagogia do nubem dissipa, porque o mundo é que nos cega. Ele quer que por 14 dias a gente dissipe a nuvem do pensamento mundano para aprender a ver as coisas sob o olhar de Deus. E quando ele vai dar o conhecimento próprio, uma pessoa, não sei, desprevenida, ela pode ficar até um pouco chocada, porque ele quer que nós reconheçamos o nosso nada, a nossa miséria, e que nós nos consideremos nos 6 dias como um sapo, uma cobra, um pavão, um bode, uma lesma. Mas São Luís de Montfort, que é um santo enorme, ele considera absolutamente fundamental que nós, para poder nos entregarmos convenientemente à ação de Deus, primeira coisa, nós temos que reconhecer a nossa maldade. Essa é a base de toda a vida espiritual. O conhecimento do nosso pecado, o conhecimento de que nós somos profundamente pecadores. Não vai fazer diferente Santo Inácio de Loyola, que também vai pôr no começo dos exercícios aquela via purgativa, em que ele vai nos fazer meditar profundamente sobre o pecado e depois sobre os nossos pecados. Então, a consciência do pecado é a base de toda a vida espiritual sadia. E na missa, no rito tradicional, no rito de São Pio V, a consciência do pecado, até o senhor vai poder me ajudar, padre, ela é afirmada ao longo de toda a cerimônia. Claro, em primeiro lugar, a gente pensa do jeito que a missa começa. A missa começa o padre não tendo coragem, não ousando subir àquele lugar santíssimo que é o altar. O padre começa a missa embaixo. E começa a missa antes que os fiéis o façam, o padre confessa os seus pecados. Diga, padre.
simbologia também é que o padre está distante do altar, o homem está distante de Deus por causa do pecado. Isso, o homem, justamente, o padre está dizendo que a simbologia do padre está embaixo, é que o padre está distante do altar, o homem está distante de Deus por causa do pecado. E é preciso, então, reconhecer os nossos pecados, pedir a misericórdia de Deus para eles, para que nós possamos aproximarmos de Deus. Mas não é só nesse momento em que o pecado vai ser lembrado. Ao longo de todo o rito, no Salmo, o padre pede para Deus julgar a sua causa e separar daqueles que não são santos. Ficar claro que, então, essa oração é muito interessante, porque, por um lado, mas nós não estamos nos reconhecendo pecadores? Estamos. Mas nós queremos que Deus nos separe de um certo tipo de pecador. De qual tipo? Do pecador que não quer sair do seu pecado. Do pecador que aderiu ao pecado com toda a inteligência e com toda a vontade. Mas então o rito também nos põe diante dessa verdade. A bipartição do mundo entre gente que é favorável a Deus e gente que é contrária a Deus é um dos grandes temas do Evangelho. É particularmente um dos grandes temas do Magnificat. A criatura mais sábia que já existiu, quando faz o seu maior discurso, Nossa Senhora, ela reparte o mundo no meio. Exurientes implevit bones e divit dimicitananes. Ela separa o mundo em dois. Tem os que estão de um lado e os que estão de outro. A missa faz a mesma coisa. A consciência do pecado não é só a consciência do meu pecado. Eu sou alguém que cometeu pecados. Isso já é uma coisa excelente e primordial. Mas é preciso saber que há o mal no mundo. É preciso saber que há uma guerra contra Deus. E que nós temos que tomar parte nessa guerra. Como é que diz, padre? Discerne causam meam de gente non santa, não é isso? Omni iniquo et doloso erueme. Quer dizer, não só a gente reconhece o próprio pecado, como a gente reconhece um estado de coisas em que há uma luta entre dois lados. Um lado que quer o pecado e um lado que não quer o pecado, embora caia nele eventualmente, mas que não quer que Deus separe a nossa causa de pecadores arrependidos e humilhados daqueles que não têm vergonha do seu pecado. Ainda ontem, não sei a respeito de que, eu li uma frase da Sagrada Escritura no Salmo, mas assim, puxa, parecia uma descrição do nosso tempo. Falava assim: porque eles se fizeram como os de Sodoma, e eles não têm vergonha, e antes proclamam o seu pecado. Não parece que está falando da gente? Está falando da gente, eu quero dizer, do nosso tempo. E é assim que eles falam: eles se fizeram como os de Sodoma, eles não têm vergonha, e antes proclamam com alegria o seu pecado. Não é? Parece os nossos tempos. Bom, que mais? Tem esse discerne causa meia. Bom, então, em vários momentos da missa, o padre vai pedindo, não é isso mesmo, não é, padre? Vai pedindo que Deus perdoe os pecados. Quando vai subir, reza o Alfera Nobis, não é isso? O que diz propriamente o Alfera Nobis, padre? Então, separa, Senhor, de nós, né,
todas as nossas iniquidades, para que o Santo dos Santos possamos entrar, para que possamos entrar ao Santo dos Santos. Isso. Então, já desde o começo, mas ao longo do rito, nós vamos sendo lembrados da realidade do pecado. De que isso é um aspecto muito importante, de que há uma injustiça com Deus neste mundo. De que a humanidade, enquanto conjunto, se rebelou contra Deus e que uma parte dela não quer voltar dessa rebelião. E isso é uma grande injustiça. O Deus bom não merece isso. Justamente porque esse é o estado de coisas, nós temos uma natureza que está em rebelião. Para nós, todo mal é fácil e todo bem é difícil. É que existe uma necessidade de abnegação, negação de si mesmo. O que Nosso Senhor diz de quem quiser ser discípulo dele? Renuncie a si mesmo. Isso também é um ponto absolutamente universal de qualquer espiritualidade. A consciência do pecado vai estar nos dominicanos, nos beneditinos, nos carmelitas. Todos eles vão ter uma consciência muito aguda do pecado. Todas as espiritualidades têm isso. E por causa disso, por causa desse estrago da nossa natureza, é necessário que nós neguemos a nós mesmos. Se nós fizermos só o que nós achamos gostoso, só o que é de acordo com a nossa vontade individual, nós não sairemos do pecado. O que tem no rito antigo que ensina, que prega a abnegação? Tudo. Por quê? Porque o rito antigo, ele é algo a que o padre e os fiéis, digamos, nós nos dobramos. Em primeiro lugar, o silêncio. Numa época como a nossa, por exemplo, em que todo mundo tem que estar toda hora dizendo tudo o que pensa, postando o peixe que vai comer, avisando aonde está. Eu uma vez vi uma propaganda que eu vi em Londres, nunca mais eu esqueci. Era uma mocinha que estava postando enquanto ela pintava as unhas dos pés. Então ela postava para os amigos dela esta operação importantíssima para a humanidade, que era ela pintando as unhas dos pés dela. Mas é assim o nosso mundo de hoje. É uma necessidade de auto-manifestação completa. Um primeiro ponto de abnegação no rito tridentino é o silêncio. Em muitos momentos, nós somos convidados a ouvir, e em alguns momentos a nem ouvir. Nós podemos saber o que está sendo dito, mas não estão falando conosco. Não somos nós os importantes. Aquilo não está acontecendo por nossa causa, mas por causa de alguém que é muito maior do que nós. E devido à nossa pequenez e à nossa incompetência, como é que nós vamos falar quando for a nossa vez de falar? Com as palavras que nos forem ditadas. Nós vamos dizer aquilo que nós devemos dizer, aquilo que nos foi dito que nós devemos dizer. Nós vamos recitar as fórmulas dos salmos,
recitar as construções que foram elaboradas por pessoas que sabem falar com Deus muito melhor do que nós. Vocês percebem como essas formulações são contrárias ao espírito da nossa época? Parece uma coisa absurda dizer isso. Há todo um espírito de abnegação na missa que é o contrário do espírito do mundo. A missa, o rito tradicional da missa, ele é para nos ensinar que ele não é feito para isso, mas ele serve para nos ensinar que nós não somos a coisa mais importante do mundo. O padre vai se mover segundo as prescrições. Que hora ele vai para esse lado, que hora ele vai para aquele, tudo, e as palavras todas que ele vai dizer não serão expressão dos sentimentos dele, mas ali ele fala negando a si mesmo. O padre, ora é Cristo, ora é a igreja. Que seja este padre ou aquele padre, no rito tradicional, faz muito pouca diferença. Vai fazer alguma diferença no sermão. Mas se não, o próprio fato de que o padre está voltado para Deus e não voltado para nós, ajuda a que nós nos ponhamos no nosso lugar. Nós não somos o centro. Aqui também o cardeal Ratzinger faz uma observação nesse livro que lançaram agora, em que veio o cardeal Miller para lançar aqui em São Paulo, e Dom Odilo promoveu eventos na Faculdade de Teologia, depois também houve um evento no Mosteiro de São Bento. O cardeal Ratzinger diz lá que a assembleia voltada para si mesmo, autocentrada, é uma coisa fechada em si, como se fosse uma coisa egoísta. A assembleia voltada para Deus, essa é uma assembleia aberta para o infinito. Tem algum outro ponto que o senhor gostaria de ressaltar, padre, sobre essa questão da negação de si mesmo, da abnegação que aparece no rito tradicional? Eu vou dar uma olhadinha aqui no artigo do padre para ver se eu estou esquecendo de falar alguma coisa que me pareça importante. Ele fala disso, né, de que o ritual é completamente determinado pela mãe igreja, porque ele diz que é muito bom para o padre, que ajuda muito a espiritualidade sacerdotal, porque a falta de opções, o padre não vai escolher, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer o que eu quero. Ele diz que essa falta de opções ensina para o padre essa abnegação, porque ele é obrigado a fazer aquilo que a igreja mandou, mas também para os leigos. Aqui ele deve falar de experiências que ele tem com missas em que há liberdade, porque ele diz, porque os leigos não podem tentar manipular o padre para fazer o que eles querem, que deve ser uma situação que ele conhece, suponho eu, mas ele fala isso, os leigos não podem tentar manipular o padre para fazer o que eles querem. Bom, isso então contra quanto à questão da abnegação. E um ponto muito interessante que ele fala é que a liturgia antiga nos tira de nós mesmos e nos dá para Deus. Nós não vamos ali para nos encontrar a nós. Não tem autocomplacência na liturgia antiga. Achei muito interessante essa formulação. O rito antigo nos tira de nós mesmos e nos entrega para Deus. Muito, muito bonito isso. Bom, quanto à perfeição nas virtudes, quais são essas
virtudes. Um outro ponto que ele fala que eu esqueci, mas agora eu lembrei, é que novidade leva a uma espécie de gula espiritual. Quando as coisas são novidades, nunca você se sentiu satisfeito, sempre precisa experimentar outra, fazer de outro jeito, e isso destrói toda a profundidade. As coisas que ficam continuamente como novidade são sempre muito superficiais. Então, esse é um aspecto interessante também. Eu achei interessante ele falar disso. Que o rito antigo destrói essa gulodice. Bom, como é que aparece no rito? Porque o terceiro ponto de qualquer espiritualidade, depois do reconhecimento do pecado e da necessidade de abnegação, é a prática das virtudes. Esse é o terceiro ponto de qualquer espiritualidade. Aí São Bento, São Domingos, São Francisco, Santo Inácio, São Francisco de Sales, Dom Bosco, vai todo mundo concordar. Nesses 3 pontos, todo mundo vai concordar. Em que a missa tradicional ensina aos fiéis a prática da virtude? O que é virtude? Virtude, São Tomás diz, a virtude é um hábito que facilita a prática do bem. Essa é a definição. São Tomás diz que a virtude tem por objeto o que é difícil e bom. O que tem no rito que nos facilita a prática da virtude? Primeiro ponto, até ele faz aqui a passagem, que é uma coisa que decorre imediatamente da abnegação, é que o rito tradicional é um rito que ensina a humildade. Não só porque ele nos lembra dos nossos pecados, mas justamente porque ele nos coloca a todos em relação com Deus. É algo em que nós estamos fazendo, o padre sobretudo está fazendo, os leigos se unem ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, se unem ao oferecimento do padre. Mas todos nós estamos ali única e exclusivamente com referência a Deus. É para Deus que nós estamos ali. Nós não estamos ali porque nós somos importantes. Nós estamos ali porque a nossa pequenez deve isso à grandeza infinita de Deus. Então, em uma porção de momentos, justamente essa lembrança dos nossos pecados, nós nos humilhamos diante de Deus frequentemente. Várias vezes, 2, né? Nós batemos no peito. O trecho tem também aquela parte final. Nós batemos no peito, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós nos ajoelhamos para comungar. Nós negamos essa autossuficiência. Nós recebemos a hóstia na boca. São todas atitudes de humildade. Nós nos calamos. Nós nos movemos no momento em que nós devemos nos mover, segundo regras muito claras. Não é que nós vamos fazendo o que nós queremos quando nós queremos. Então, a primeira virtude que ele diz que a grande virtude que essa missa ensina é a humildade, e que a humildade é a base de todas as virtudes. Mas uma outra virtude que ele diz também que essa missa fortalece é a fortaleza. Por quê? Primeiro, porque toda fortaleza vem da abnegação. Aquele que não é capaz de negar-se coisas
não tem força nenhuma. Quem não se nega a coisas é um fraco. A abnegação é que nos fortalece. Forte é o homem que é capaz de ser maior do que aquilo que é. Quem era aquele que dizia, Laura, treme, velha carcaça, se tu soubesses onde eu vou te levar? Mas você lembra da frase, não lembra? Você lembra, André, quem é que dizia isso? Era um francês. Acho que era um rei francês. Mas ele dizia isso. Treme, velha carcaça, se tu soubesses onde eu vou te levar. Então vocês veem, era alguém que estava tremendo. Quer dizer, ele estava apavorado. Mas estando apavorado, ele ia levar a carcaça dela onde ela tinha que ser levada. Ele ia para a batalha. Então, só tem fortaleza. Por que ele era forte? Porque ele era capaz de negar-se a si mesmo. Ele não ia agir de acordo com aquele medo terrível que ele estava sentindo. Ele ia agir de acordo com alguma coisa maior do que ele. Só é forte quem é abnegado. Quem não se nega a nada é um fracote. Por isso os pais têm que tomar cuidado de não criar as crianças não negando nada para elas. Senão eles vão formar gente muito fraca. Gente que está acostumada a ter tudo o que quer é gente muito fraca. Então, outro aspecto da fortaleza que tem justamente é esse sentido de guerra que tem nessa missa. De cerne causa mea de gente non santa. Nós estamos ali pedindo a Deus força para uma coisa que é difícil. Nós estamos diante dessa dificuldade da vida cristã. O rito antigo não esconde essa dificuldade. Cristo morreu por nós e agora nós precisamos de algum modo morrer por Ele e não há outro caminho. Isto não é uma festa. Isto é um sacrifício. E nós seremos salvos na medida em que nós estivermos dispostos a aceitar a nossa parte do sacrifício. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, abnegação, mas continua. Tome a sua cruz. E cruzes são para levar no alto de Calvários. Então, a missa tradicional, ela ensina também essa grande virtude da fortaleza. E por fim, para abreviar, ela também ensina a vida de oração, que é o quarto ponto que toda a espiritualidade vai ter. Existem várias espiritualidades, todas elas se baseiam nesses 4 pontos: o reconhecimento do pecado, a abnegação, a prática das virtudes e a vida de oração. É Shakespeare. É Shakespeare? Você achou? Você não lembrou, você achou? Você escreveu Treme, velha carcaça, você pôs isso em inglês? Não. Pois em português e achou. É engraçado, eu não sabia que o Lando conhecia Shakespeare a esse ponto. Treme, velha carcaça. Mas talvez a frase seja histórica. Pode ser. Treme, velha carcaça, se tu soubesses onde eu vou te levar. Por que ensina a vida de oração? Bom, em primeiro lugar, por causa do silêncio. Silêncio é a primeira condição para toda oração. Em segundo lugar, porque o que é rezar? É a elevação da alma a Deus. O rito tradicional centraliza tudo em Deus. Não há centralização no homem. O próprio fato de que o sacerdote está voltado para o altar, por assim dizer, despersonaliza a missa. Não estou eu ali conversando com aquele padre. Estamos nós ali voltados para Deus.
conversando com Deus. Às vezes Ele fala em meu nome, às vezes eu falo junto, às vezes nós fazemos uma oração que é uma espécie de diálogo, mas nós não estamos falando um com o outro. Nós estamos falando com Deus nosso Senhor. E isso é o silêncio, essa colocação diante de Deus. E em terceiro lugar, qual é o terceiro ponto que nos ensina a rezar? Nós repetimos palavras de oração. Palavras muito bem escolhidas. Assim como Nosso Senhor, quando os apóstolos disseram, ensina-nos a rezar, Ele deu para eles uma espécie de fórmula, mas que é uma fórmula que ensina tudo que a gente deve esperar de Deus, tudo que a gente deve querer, tudo que a gente deve pedir. As orações da missa, a sua ordem, esse começo pelo pedindo perdão dos pecados, depois uma preparação, digamos assim, intelectual, quando nós vamos meditar no que Nosso Senhor, do que São Paulo diz nas epístolas, ou algum outro santo, no que Nosso Senhor disse no Evangelho, para que nós cheguemos à hora do sacrifício bem fortalecidos, bem corajosos para aceitar essa nossa parte no sacrifício, quando o padre põe aquela gota de água lá, que significa a nossa lágrima de arrependimento, o nosso desejo de aceitar essa paixão, que ali se renova, mas aceitá-la no seu corpo místico, e nesse pedaço de corpo místico, que é a minha carne. Então, esse modo como tudo isso vai sendo preparado sabiamente, também nos ensina o que é uma verdadeira vida de oração, que é uma vida de que se fala com Deus. Mas para que se fala com Deus? Para aprender a agir como Deus, a agir como nosso Senhor Jesus Cristo. E a liturgia nos ensina exatamente isso. Ela vai nos conduzindo desde fora do altar, desde baixo até o alto do altar, até o alto do Monte Calvário, para fazer perfeito o nosso sacrifício. Então a gente vê que há uma grande perfeição no rito da missa de São Pio V, e que essa espiritualidade, que é a espiritualidade desse rito, é uma espiritualidade universal, a que todos os católicos podem, devem aderir, e que está na base de qualquer espiritualidade mais individual que qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer ordem possa e queira abraçar. Ficou claro? Raquel, ficou claro, meu amor? Sim? Foi difícil? Não? Ótimo. Alguém quer fazer alguma pergunta, observação, comentário? Não? Nada? Padre, então o senhor reza, por favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ora por nós. Rogai.